Quando a bola começa a rolar, a maior parte do trabalho já foi feita. Muito antes do primeiro passe, milhares de sistemas já estão em operação. Um estádio é, ao mesmo tempo, uma estrutura capaz de vencer vãos gigantescos, uma máquina de movimentar multidões, uma infraestrutura de comunicação, um sistema climático e um edifício que precisa continuar funcionando, mesmo sob condições extremas. Neste episódio, vamos desmontar um estádio por camadas. Da geometria que determina a visão de cada torcedor, às coberturas sustentadas por cabos. Dos gramados desenvolvidos para a Copa do Mundo de 2026 aos estádios capazes de esconder campos inteiros sob as arquibancadas. Essa é a engenharia por trás dos estádios de futebol. A engenharia de um estádio começa muito antes da execução das estruturas. As primeiras etapas envolvem estudos de implantação, análise geotécnica do terreno e avaliação da infraestrutura urbana necessária para receber dezenas de milhares de pessoas em intervalos curtos de tempo. Os engenheiros precisam considerar sistemas de transporte, acessos viários, áreas operacionais, requisitos de segurança e orientação do campo em relação à incidência solar e aos ventos predominantes. Dentro da arena, a geometria das arquibancadas é definida a partir de critérios técnicos que garantem linhas de visão adequadas para cada espectador. Ao mesmo tempo, o bowl precisa atender às exigências de circulação e evacuação estabelecidas por normas de segurança. Corredores, escadas, rampas e vomitórios são dimensionados para distribuir os fluxos de entrada e saída, reduzindo pontos de congestionamento e permitindo desocupação da arena em situações de emergência. Mas depois de organizar milhares de pessoas dentro do estádio, surge um desafio ainda maior. Como cobrir todo esse espaço sem colocar pilares entre o público e o campo? Cobrir um estádio exige criação de grandes vãos livres para garantir visibilidade integral do campo e evitar interferências estruturais nas arquibancadas. Por isso, as arenas esportivas utilizam sistemas estruturais capazes de distribuir cargas em distâncias superiores a centenas de metros. Entre as soluções mais comuns estão estruturas estaiadas, anéis de compressão e tração, arcos metálicos e membranas tensionadas. Esses sistemas precisam considerar ações permanentes e variáveis, incluindo vento, variações térmicas, chuva e, em alguns países, cargas de neve. Em estruturas com cabos, o nível de proteção é fundamental para controlar deslocamentos e garantir o comportamento previsto em projeto. Algumas arenas incorporam mecanismos de abertura e fechamento de cobertura. No Mercedes-Benz Estádio, 8 painéis móveis permitem a abertura central da estrutura. No BC Place, a cobertura retrátil opera em conjunto com almofadas pneumáticas de ETFE. Materiais como o ETFE e o PTFE apresentam baixa massa específica e elevada durabilidade, permitindo reduzir cargas estruturais e aumentar a transmissão de luz natural. Nem todos os problemas estão acima do campo. Em muitos casos, eles estão abaixo dele, envolvendo geotecnia, dinâmica estrutural e controle ambiental. O SoFi Stadium, por exemplo, foi implantado em uma região com atividade sísmica relevante e restrições aeronáuticas. Parte significativa do bowl foi escavada abaixo do nível do terreno natural, exigindo contenções profundas, sistemas de drenagem perimetral e soluções de isolamento sísmico capazes de dissipar energia e limitar deslocamentos entre diferentes partes da estrutura. No centro desse sistema está uma infraestrutura viva e altamente controlada: o gramado. Sob a superfície, o campo é composto por um perfil estratificado que inclui camadas de areia calibrada, subbase drenante, redes de drenagem horizontal e vertical, sistemas de irrigação automatizados, ventilação forçada e sensores para monitoramento contínuo de umidade, temperatura e compactação do solo. A Copa de 2026 ampliou a complexidade desse tema, já que diversos estádios originalmente projetados para outros esportes precisarão atender às exigências da FIFA, incluindo parâmetros específicos de planicidade, drenagem, resistência ao cisalhamento e uniformidade da superfície. A engenharia nesse contexto não atua apenas na estabilidade estrutural. Ela integra sistemas geotécnicos, ambientais e operacionais para controlar condições físicas que garantem desempenho, segurança e conforto ao longo de todo o ciclo de uso do estádio. Mas existe uma força que nenhum sistema de climatização consegue manter completamente estática: o próprio público. A movimentação sincronizada da torcida pode gerar excitações periódicas capazes de induzir vibrações significativas nas arquibancadas. Por isso, engenheiros analisam frequências naturais da estrutura, modos de vibração e coeficientes de amortecimento para evitar fenômenos de ressonância. Normas internacionais estabelecem limites de aceleração e deslocamento para garantir conforto e segurança.
segurança. Em alguns casos, são utilizados amortecedores de massa sintonizada para reduzir vibrações em elementos mais esbeltos. Mas existe outra onda se propagando pelo estádio: o som. A acústica de uma arena é resultado direto da geometria do bowl, dos materiais de revestimento e da forma da cobertura. Reflexões sonoras podem amplificar a atmosfera da torcida ou prejudicar a inteligibilidade de anúncios de emergência. Projetos modernos utilizam simulações acústicas para controlar tempo de reverberação, distribuição sonora e níveis de pressão sonora em diferentes setores. Ao mesmo tempo, a arena precisa funcionar como um grande estúdio de televisão. O estádio precisa funcionar bem quando tudo está sob controle, mas ele também precisa funcionar quando algo dá errado. Projetos incluem estudos detalhados de evacuação, considerando tempo de saída, capacidade das rotas e comportamento de multidões. Modelos computacionais simulam diferentes cenários, como incêndios, falhas estruturais ou emergências médicas. Sistemas de detecção de combate a incêndio, iluminação de emergência e sinalização são integrados para garantir respostas rápidas. Além disso, o controle de acesso e monitoramento por câmeras permite identificar riscos em tempo real. Um estádio é uma infraestrutura complexa que exige manutenção constante. Inspeções estruturais monitoram fissuras, deformações e desgaste de materiais. Sistemas elétricos, hidráulicos e mecânicos precisam operar com confiabilidade ao longo de décadas. A gestão da manutenção influencia diretamente a segurança, o desempenho e os custos operacionais. Os estádios continuam evoluindo. Novas tecnologias estão transformando a experiência do público e a operação das arenas. Sistemas digitais permitem personalizar serviços, otimizar fluxos e integrar dados em tempo real. Materiais mais leves e resistentes ampliam as possibilidades estruturais. E conceitos como cidades inteligentes começam a influenciar o papel dos estádios dentro do ambiente urbano. Quando um estádio funciona bem, grande parte da sua engenharia desaparece. Um estádio não é projetado somente para um momento do gol. Ele precisa funcionar antes da abertura dos portões, durante a maior concentração de público, depois da partida e nos milhares de dias em que não existe jogo. A qualidade do projeto aparece justamente quando dezenas de sistemas diferentes trabalham ao mesmo tempo sem disputar a atenção do público. Ela surge da combinação entre diferentes disciplinas, do projeto estrutural às soluções arquitetônicas, passando pelos sistemas técnicos, pela gestão de espaço e pela maneira como tudo isso impacta quem vive o ambiente. É esse tipo de visão que a gente desenvolve na comunidade da Movimente. Entender a obra como um todo, conectando projeto, execução, planejamento e tomada de decisão. Se esse tipo de análise conversa com você, fica aqui com a gente na comunidade da Movimente, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima!